Nós convidamos agora para realizar a sua palestra com o tema Atualização em LER-DORT, Nexo Causal e Incapacidade, a ser proferida pelo Dr. Gilberto Arqueiro Amaral. Ele é segundo vice-presidente da Associação Paulista de Medicina Legal e Perícias Médicas, é membro da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho e Perícias Médicas do TREMESP e é presidente do Departamento de Medicina do Trabalho da APM, Associação Paulista de Medicina. Com vocês, Dr. Gilberto Arqueiro Amaral. Bom dia. Sei que todos já estão um pouco cansados. A gente não fez intervalo. Atualização em LER-DORT. Eu vou tentar falar 2 horas em 30 minutos. Vamos ver se eu consigo. Próxima, por favor. Sou eu mesmo que estou passando. Bom, a fisiopatologia das LER-DORT, de 2000 para cá, ela não mudou muito. Tem surgido muita coisa aí, mas, em resumo, a presença de fatores, chamados fatores biomecânicos, ainda é condição fundamental, sine qua non, para que uma doença se integre ao grupo das LER-DORT. LER e DORT não é doença nem diagnóstico. O diagnóstico é a tendinite, a tenossinovite e as outras doenças que estão integradas a este grupo. A norma do INSS definiu que essa é uma síndrome que engloba outras síndromes. É a primeira vez que eu vejo isso em medicina. Então, na verdade, é um grupo de doenças, né? E na ausência desses fatores biomecânicos, todos aqueles outros fatores que foram estudados nos últimos anos podem produzir esse tipo de problema, que pode até estar relacionado ao trabalho, mas não se relaciona a lesões osteomusculares. Então, o professor Hudson publicou a tese dele, em 2000, através desse livro, que está aqui embaixo. Opa. Nova perspectiva na abordagem preventiva das LER-DORT, e ele disse isso. Acompanhado do modelo que eu mostrei agora, verifica-se estar o organismo tenso, fragilizado pelos motivos antecitados. Conforme já exposto, na inexistência de fatores biomecânicos, o indivíduo poderá desenvolver todas essas outras formas de adoecimento e queda de rendimento. Mas, na existência de um ou mais desses fatores, ele pode desenvolver doenças do grupo das LER-DORT. Mas esses fatores, eles têm que estar presentes, primeiramente, em termos específicos para cada região anatômica do organismo. Em segundo lugar, numa intensidade e numa frequência suficientes para lesarem aquela região anatômica. Em terceiro lugar, podem se superpor, e essa superposição potencializa, então, o aparecimento da lesão. Que fatores seriam esses? Repetitividade, força muscular utilizada na tarefa, postura das estruturas anatômicas que estão trabalhando, vibrações, compressão mecânica das estruturas que estão trabalhando, por exemplo, apoiar o antebraço sobre uma quina viva, e a ausência de pausas, que faz com que o organismo não tenha tempo de se recuperar das lesões que ele está sofrendo. Nós temos aqui, e o professor Hudson, na última vez que ele conversou conosco, que ele foi falar sobre o índice Thornton, ele fala que ele se lamenta de ter introduzido isso no Brasil, que não é bem assim, mas, de qualquer forma, hoje é o que nós temos na literatura. Ele diz que ciclos de alta repetitividade são ciclos de 30 segundos ou menos, ou com o mesmo elemento de trabalho, ocupando um tempo maior do que 50% do total do ciclo. O que é um ciclo? Então, nós primeiro temos que definir um ciclo. Ciclo é um conjunto de tarefas que o indivíduo vai fazendo sempre na mesma ordem e que elas vão se repetir a intervalos de tempo pré-determinados. Isso é ciclo de trabalho. Então, eu pego uma caixinha aqui, abro a caixinha, coloco em cima da mesa, encho a caixinha de bombom, fecho, ponho do lado de cá. Volto, pego outra caixinha, abro, ponho na mesa, encho de bombom, fecho, ponho do outro lado. Eu estou fazendo o trabalho em ciclos.
Então, se esses ciclos têm 30 segundos ou menos, são ciclos de alta repetitividade. E se eu tenho o mesmo padrão de movimentos durante pelo menos metade do tempo do ciclo ou mais, ainda que o ciclo dure mais do que 30 segundos, também é um ciclo altamente repetitivo. E isso foi definido por Silverstein em 1985, e Kilbon, em 94, dizia que tarefas desenvolvidas durante partes do dia e não durante toda a jornada não constituiriam esse fator de alta repetitividade, não seriam capazes de causar lesões. É a opinião do Kilbon. Né? Kilbon ainda disse que mais do que 25 a 30 movimentos por minuto, ou mais do que 12 mil toques por hora, constituiriam alta repetitividade, mas também não tem nenhum lastro científico nisso que ele está falando. Colombini e Occhipinti, que são os autores lá do método Ocra, dizem que menos de 30 ações técnicas por minuto, na ausência de outros fatores e com tempo suficiente para a recuperação das estruturas, não constitui alta repetitividade. E isto aqui, sim, tem um embasamento científico interessante. A força excessiva, a literatura considera como alta aquela acima de 6 kg força para apreensão manual. Então, quando você pegar alguma coisa que tiver 6 kg ou mais, você está fazendo força alta, uma força que é excessiva de apreensão, uma força com alta carga sobre a estrutura que está fazendo essa força. E para a coluna, o Nayoshi determinou o valor de 23 quilos através de uma equação bastante complicada. Esse valor é variável conforme a flexão que o indivíduo faz, conforme a distância entre ele e a carga, conforme a altura em que está a carga, conforme a distância em que ele vai transportá-la. Mas o Hudson, no livro dele, o Manual Técnico sobre Lerdort, ele estabelece um outro limite que é de 18 quilos. No dia a dia, no trabalho, não se deve carregar mais do que 18 quilos. Más posturas ocasionam desde impacto de estruturas duras contra estruturas moles, como no caso do ombro, né, em que você, quando tem elevação, você tem o tendão do músculo supraespinhal passando entre dois ossos, que são o osso do braço, o húmero, e a escápula, na sua ponta, no acrômio. Então, nesta passagem, ele é comprimido. E, além de comprimido, ele ainda é atritado, se você fizer a movimentação de forma repetitiva também. Fadiga por contração estática, como, por exemplo, no caso do pescoço. Se você ficar trabalhando acima da linha do horizonte ou acima de 45 graus de flexão, você também tem, estaticamente, danos ao pescoço. E compressão de nervos, como, por exemplo, no caso do punho, mas isso é discutível. A literatura, hoje, ela está tendente a dizer que a síndrome do túnel do carpo, por exemplo, ela não é ocupacional, não está relacionada à movimentação repetitiva unimanual ou bimanual. Hagberg considera como um fator biomecânico à parte as posturas estáticas em geral, né? O pescoço excessivamente estendido ou fletido, os braços suspensos por muito tempo, tanto em abdução quanto em elevação. E existe uma diferença que muita gente confunde, né? A abdução é o afastamento do braço até no máximo 90 graus. Daqui para cima é elevação. E todo mundo acha que isso aqui já é elevação, ou então fala que a abdução é esse movimento aqui, né? E não é. O antebraço ficar sem sustentação, trabalhando sem apoio. Os punhos em flexão, em extensão ou em desvio ulnar, ou ao contrário também. Aqui eu estou pondo a literatura que fala sobre os ângulos de conforto do pescoço, né? Ó, o conforto visual está entre 32 e 44 graus. E o maior conforto a 37 graus com horizontal. Então, essa seria a postura de maior conforto, que não causaria lesões na coluna cervical, especificamente.
e uma recomendação de que movimentos bruscos, rápidos e repetitivos de cabeça devem ser evitados nas fases agudas de dor e no início do tratamento. Com relação às vibrações, nós temos dois tipos de vibrações. A primeira que pega o corpo inteiro, que é de baixa frequência. E a segunda, que é localizada e é de alta frequência. Qual é a vibração de baixa frequência? É aquela do motorista. Motorista de trator, motorista de ônibus, motorista de carro, veículo automotivo, de uma forma geral. Ou, quando nós andamos, nós também fazemos um movimento pendular. Esse movimento pendular ele tem uma frequência média de 1,7 vezes por segundo. Ou seja, 1,7 Hz. Então, isso também pode ser, talvez até considerado como vibração que o organismo sofra. As vibrações de alta frequência são naqueles trabalhos com martelete pneumático, por exemplo, e que vão ocasionar lesões nessa região aqui, das mãos, do antebraço, punho. Geralmente são doenças vasculares. Síndrome dos dedos brancos, síndrome de Raynaud, doença de Raynaud. E as vibrações de baixa frequência estão mais relacionadas a problemas de coluna. E nós temos aqui como fatores deletérios para a coluna lombosacra o chamado ritmo lombopélvico, que é isto aqui, ó. O agachar e o levantar com frequência. Principalmente quando esse agachar e levantar é acompanhado de movimento de rotação, de lateralização da coluna, para pegar alguma coisa que está ao nosso lado e no chão. E compressões de discos pelo uso de força excessiva. Então, nós temos aqui a literatura que fala sobre isso, que eu coloquei e juntei com o que diz o NIOSH. O professor Hudson fala que, quando a pega é de 23 quilos, naquelas condições da equação do NIOSH, a frequência mínima para causar lesões de coluna é de 1 vez a cada 5 minutos. E depois isso vai diminuindo conforme vai se variando a equação também. Então, aqui é outra referência que eu faço à coluna lombar, que é feita no livro do professor René Mendes, que no fundo é a mesma coisa, porque quem escreveu foi o Hudson de Araújo Couto. E uma anotação interessante, o trabalho sentado com o corpo fletido durante mais do que 50% da jornada de trabalho, mais de 4 horas em seguida. Também é ruim para a coluna. A postura viciosa em flexão lateral sustentada do tronco também é ruim para a coluna. E os trabalhos de Bernard, que foram publicados pelo NIOSH em 2000, foram colocados no livro do professor René Mendes, no capítulo escrito pelo Hudson de Araújo Couto, que mostram o que eu falei, que existem as evidências de relação causal entre cada uma das estruturas anatômicas do nosso membro superior. Então, para pescoço e ombros, existem fortes evidências, aqui seriam no máximo 4 cruzes. Então, 3 cruzes em 4, de relação causal com posturas e evidências convincentes para a relação isolada com força ou alta repetitividade. Para os ombros, evidências convincentes para relações isoladas com postura ou repetitividade. Para os cotovelos, evidências mais do que convincentes para exposição combinada a repetição, força, postura e evidências convincentes para relação isolada com força. Para mão e punho, evidências de relação isolada com força ou repetição ou vibrações e combinada com repetição, força, posturas e vibrações tudo junto. E tudo em medicina tem a dose, né? Tem que haver a dose, então, para que a lesão se configure, para que o organismo seja vencido na sua capacidade de recuperação e a lesão se torne uma lesão crônica, né?
Aqui nós mostramos a potencialização, da onde nós tiramos a referência da potencialização. Portanto, maior o número de fatores, maior a incidência e maior a precocidade das lesões. E nós temos, então, aqui que a organização do trabalho, a existência de rodízios, a existência de pausas formais, a existência de micropausas, pode servir como um lenitivo para que o indivíduo se recupere dessas microlesões instantâneas, momentâneas que ele tem, né? E que são de transição. E é isso que nós temos que estudar quando nós formos fazer uma perícia de Ler-Dort. Existem patologias cujo nexo causal é discutível, que eu já falei para vocês, né? São doenças, algumas são raras, né? Por exemplo, a doença de Köhler é muito rara, né? Que é a necrose do escafoide por vibração localizada de alta frequência, síndrome do escafo captato, que é uma necrose do escafoide pós-fratura do captato, a doença de Preiser, que é uma necrose do escafoide sem fratura, a doença de Kienbeck, que é uma necrose do semilunar associada a vibrações de alta frequência localizadas. Então, são doenças mais raras. Aqui eu estou pondo a literatura que fala da ausência de relação entre a síndrome do túnel do carpo e a sua etiologia ocupacional. E grandes estudiosos disso, né, que são o Fallen e o Nathan, eles falam isso. Eles dizem que a síndrome do túnel do carpo não se relaciona com o trabalho. Da mesma forma, esse autor aqui, com seus colaboradores, também é da mesma opinião. Hadler, que é um outro grande estudioso dessas lesões, diz a mesma coisa. Bom, nós temos que usar, na perícia, a forma de pão para fazer pão. Não adianta a gente querer inventar a roda. Não adianta a gente querer mudar um pouco as coisas. Então, tem que se fazer a anamnese, tem que se fazer o exame físico, se necessário, solicitar ou verificar os exames subsidiários e se fazer vistoria de local de trabalho, para verificação da presença, da intensidade e da frequência desses fatores biomecânicos a que eu me referi aqui. Eu entendo que fazer nexo causal em Ler-Dort sem fazer vistoria de local de trabalho, eu coloco isso nos meus pareceres. É perícia transcendental, mediúnica e metafísica. Nós estamos ultrapassando, extrapolando um pouquinho a nossa capacidade de definir as coisas cientificamente, né? Então, nós temos que fazer o diagnóstico anatômico, o diagnóstico funcional e o diagnóstico etiológico. Pedir os exames laboratoriais adequados, que tudo isso a gente aprendeu no terceiro ano, segundo ano da faculdade, fazendo semiologia, né? Como fala esse livro aqui, porque os objetivos da observação clínica são os diagnósticos e prognósticos, para que a gente possa fazer adequadamente o planejamento terapêutico. Então, esse é o raciocínio médico que deve ser usado para a perícia em Ler-Dort. E, no caso das doenças do trabalho, eu estendo isso às doenças do trabalho, não só as Ler-Dort, a toda e qualquer doença do trabalho, ou mesmo acidente de trabalho. Nós temos que verificar tudo isso aqui. Nós temos que ir ao ambiente de trabalho, né? Não adianta reinar do trono, tem que ir ao local. Agora nós mudamos, né? Agora é o artigo 92 que fala isso, mas diz a mesma coisa. E eu também estendo aqui a questão de exame para vistoria. Eu acho que tem que ser extensivo esse conceito, né? Essa resolução diz que nós devemos considerar, para o estudo do nexo causal, o estudo de local de trabalho, o estudo da organização de trabalho, né? E muita gente acha que isso não é obrigatório. Por quê? Porque entende que esse quando necessários se refere a isso aqui. Na verdade, esse quando necessário está entre vírgula. Então, primeira coisa que o pessoal precisa aprender é português. Se tem algo aqui entre vírgulas, se refere a exames complementares.
E até quando a gente aprende na propedêutica a fazer anamnese, exame físico e solicitar os exames complementares, esses exames são solicitados quando necessários. Não são sempre. E exame não faz diagnóstico. A mesma coisa, o decreto presidencial 3048/99, no seu anexo 2, ele fala a mesma coisa, ele copia a resolução 1488/98. E a avaliação de nexo causal no local de trabalho também não pode ser uma avaliação empírica. Ciência não se faz com empirismo. É método científico. Se eu peço, por exemplo, para alguém ir lá no IML, levanto o lençol ali e ele olha para aquela pessoa e eu pergunto para ele, escuta, é seu parente ou não é? E ele vai olhar, ele vai fazer o reconhecimento daquele morto. Agora, a identificação do morto é procedimento científico. É pela antropologia, métodos científicos consagrados, né? DNA, arcada dentária, etc. Então, da mesma forma, se a gente não fizer de acordo com isso, de acordo com isso que está aqui, é nexo causal por achismo, de orelhada. E isso não cabe na perícia. Na perícia, o doutor Heitor colocou muito bem aqui, nós temos que dar ao juiz a materialidade dos fatos para que ele possa julgar com a verdade que está nos autos. E essa verdade depende, então, da gente investigar as coisas adequadamente do ponto de vista científico. Então surgiram os checklists na década de 80, depois vieram os estudos de tempos e métodos, com a definição de TOR, a definição de tom e a relação do índice TOR-tom. Passando por uma série de outros métodos aqui nesse meio tempo. Murigarg, Rula e outros. Agora, o professor Hudson ele teve uma sacada genial na questão do TOR-tom. Se nós atendermos uma pessoa que nós suspeitamos ter um câncer de mama, o que nós vamos dizer para essa mulher? Qual é o nosso maior problema quando a gente fala com ela? Se nós dissermos, olha, não, a senhora não tem câncer, e 6 meses depois ela aparecer com câncer, o que ela vai falar para nós? Agora, se nós dissermos para ela, ó, a senhora tem suspeita de ter uma lesão aqui, vamos investigar. Ela jamais vai chegar para nós depois no consultório e falar, ô doutor, mas o senhor comeu bola, o senhor me prejudicou, hein? E o Hudson teve essa sacada na questão ergonômica. Tá? O que é TOR? Taxa de ocupação real. E TOM? Taxa de ocupação média. Máxima. Taxa de ocupação máxima. A taxa de ocupação máxima é o seguinte, eu entro no trabalho, eu vou trabalhar durante 8 horas, teoricamente. Só que quando eu entro, eu vou trocar minha roupa, vou pôr o uniforme, eu vou conversar com o colega do lado, eu vou tomar um cafezinho, atender um telefone da minha mulher. Depois é que eu vou começar a trabalhar. Mesmo durante o trabalho, existem pequenas pausas que a gente faz. Levanta, sai, vai tomar um café, volta, vai ao banheiro e tal. Então, ele calculou qual é o tempo que a pessoa realmente trabalha. E qual é o tempo em que ela, teoricamente, deveria trabalhar. E fez uma relação entre os dois. E disse o seguinte, até um certo percentual de relação entre os dois, não há risco de Lerdort. Ele conseguiu resolver o problema do médico que está atendendo a paciente com uma lesão suspeita de câncer, e que pode dizer para ela, ó, a senhora seguramente não tem câncer. Cientificamente, a senhora não tem câncer. Existe uma outra forma de se fazer a relação causal, que é aquela introduzida pelo professor René Mendes também nos seus livros aqui no Brasil, e que foi proposta por um professor inglês chamado Schilling. Nessa classificação, nós teremos
3 categorias de doenças. Grupo 1, doenças em que o trabalho é uma causa necessária. Sem o trabalho, o indivíduo não adoeceria. Se ele não fizer aquele trabalho, ele não adoece. Está aqui. Uma intoxicação profissional aguda, por exemplo. Intoxicação por mercúrio. Pessoas que trabalham com mercúrio. Grupo 2, doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco contributivo, mas não necessário. São aquelas doenças comuns, mais frequentes ou mais precoces, em determinados grupos ocupacionais, em que o nexo causal é de natureza eminentemente epidemiológica. Por exemplo, hipertensão arterial em determinados grupos, motorista, por exemplo, né? E neoplasias malignas, né? Cânceres, em outros determinados grupos, como, por exemplo, pessoas que trabalham com sílica. Neoplasia de câncer em pessoa que trabalha com sílica. E grupo 3, doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente, ou seja, a pessoa já possuía aquele problema. E o trabalho vai agravá-lo. E aí vem a teoria das concausas. Então, por exemplo, um indivíduo que tem uma atopia de pele e vai trabalhar, adquire uma dermatite de contato. Ou em determinadas doenças mentais, em que o trabalho acaba desencadeando um surto de uma pessoa que já era doente mental. Em relação à incapacidade em Ler-Dort, o recado que eu quero deixar para os senhores aqui é o seguinte: tem que se verificar caso a caso. Nós precisamos ver quais são as limitações físicas e fisiológicas do indivíduo que está sendo periciado. Vamos ver em seguida quais são as exigências da função dele, as exigências físicas e fisiológicas da função dele, e vamos ver, confrontando essas duas coisas, se ele é capaz ou não de exercer aquela atividade. Esse é um primeiro critério de incapacidade. E o segundo critério, mesmo que o indivíduo seja capaz de exercer a função que ele vinha exercendo antes, fisicamente ele é capaz de fazê-la, se, colocado de novo naquele ambiente, houver risco de agravamento da doença dele, ele também está incapaz. São esses 2 critérios que a gente tem que verificar na perícia. E a terceira mensagem, que é interessante, é importante eu deixar para vocês aqui. Desde 2004, que a gente discute isso na Associação Nacional de Medicina do Trabalho, em Goiânia, no Congresso da ANANT, eu fui o relator de uma mesa que discutiu a questão da incapacidade, e isso foi publicado no jornal da ANANT logo a seguir. Não existem critérios científicos para se determinar percentual de incapacidade laborativa. Todas as tabelas que existem são arbitrárias. Todas. Não existe critério científico para isso. E muitas vezes o juiz pede isso para nós. Eu tenho aqui, na minha bolsa, um caso em que estão os quesitos do juiz aí, ele pergunta: existe incapacidade? Tá. Se ela existir, qual é o percentual dessa incapacidade? Outra coisa que ele pergunta: o sujeito está doente? Tá. É uma concausa? O trabalho é uma concausa? É. Tá. Qual é o percentual dessa concausa no cômputo geral de todas as causas dessa doença? Também não existe forma científica de se determinar concausa por percentual. O que existe, por exemplo, são as tabelas de seguro DPVAT SUSEP. Essas tabelas, elas são só para dano físico, fisiológico. Elas não definem o dano e o percentual de acordo com a profissão do trabalhador. Isso está lá na circular de SUSEP. Percentual de 20% de perda total da audição de um dos ouvidos, independente da profissão do trabalhador, do segurado, perdão. E eu pergunto para vocês: quanto vale a perda do dedo mínimo da mão esquerda para uma bailarina? Quanto vale a perda do dedo mínimo da mão esquerda para um afinador de piano? Quanto vale a perda deste mesmo dedo para um executivo
de grande multinacional? Quanto vale a perda desse dedo para um político, para não dizer ex-presidente da República? Tem gradações diferentes. Não dá para dizer em percentual quanto que isso vai afetar a capacidade laborativa do indivíduo. Então, esses são os recados principais. Existem algumas coisas aqui que a gente pode usar, que eu coloquei aqui, porque normalmente a ação começa desse jeito, né? O autor diz que adquiriu uma patologia qualquer, teve a sua capacidade laboral reduzida, solicita uma pensão mensal vitalícia em percentual correspondente ao de redução de capacidade laborativa a ser apurado por perícia médica, e aí o juiz fica com um abacaxi na mão, um pepino na mão, porque ele vai ter que determinar esse percentual. E aí ele joga para o perito. E muito perito dá esse percentual para ele, só que sem base científica, arbitrário. E eu costumo sempre criticar peritos judiciais que fazem isso, criticar entre aspas, quer dizer, eu faço um laudo discordante, ou então eu forneço, quando assistente técnico, elementos para que o advogado possa dizer isso para o juiz. Né? É aquela tal história da Segunda Guerra Mundial, que Hitler matou 6 milhões de judeus e 3 poloneses. Aí vocês me perguntam, por que os poloneses? Eu vou dizer para vocês, estão vendo? Ninguém liga para os judeus. Ou seja, ninguém liga para o assistente técnico, mas o assistente técnico é parte importante na lide. E o trabalho dele é municiar o advogado para que o advogado convença o juiz da sua tese. Como o doutor Heitor falou, o juiz tem que ser provocado. Se ele não for provocado, ele vai aceitar aquilo como verdadeiro. Então, o bom assistente técnico tem que fazer isso. Tem que dar munição para o advogado. E o advogado tem que ser um bom atirador, para atirar certeiro no alvo e fazer com que o juiz, sendo provocado, mude a sua opinião. Então, esse é um quesito comum. Isso é o que eu acabei de falar. Está aqui a circular SUSEP, o que ela fala. Entende-se como invalidez permanente a perda ou impotência funcional definitiva, total ou parcial de um membro ou órgão. Quando houver perda parcial, se aplica uma porcentagem da redução funcional apresentada pelo membro ou órgão atingido à percentagem de redução prevista na tabela como perda total. Só que, está aqui, ó, independente de sua profissão. Diga. Pega o microfone, é bom. Então, o que eu digo aqui é o seguinte, antes de você fazer seu comentário ou pergunta, que eu até ponho isso também nos meus pareceres, né? Que na inicial, o douto causídico do requerente solicita a quantificação de incapacidade laborativa. Então, o pedido dele na inicial é por incapacidade laboral, e não pelo dano físico. Bom dia. Meu nome é Leonardo, na verdade é mais para trazer uma novidade para o pessoal. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com a formação, tenho formação na área de perícia, e o Dr. José Veronese Júnior, ele é fisioterapeuta, trabalha com perícia há 16 anos. Faz 2 meses que ele defendeu o doutorado dele com uma nova proposta com comprovação científica dessa capacidade funcional. Então, isso vai começar a ser publicado agora, é mais uma informação interessante. Tudo bem. Vamos estudar, então. Vamos ver o que está acontecendo. Aqui são os critérios utilizados também pelo INSS sobre deficiência ou impairment, incapacidade ou disability, desvantagem ou handicap, que a gente pode usar para definir a incapacidade laborativa do indivíduo. Então, a deficiência é a lesão. A incapacidade é a redução ou falta de capacidade para exercer uma atividade dentro dos limites normais decorrentes dessa lesão. E a desvantagem é uma pequena incapacidade que faz com que o indivíduo ele tenha uma certa dificuldade. Ele realiza
a função dele, mas com uma certa dificuldade. Então, antes ele fazia 1000 peças a cada 8 horas. Agora, por causa dessa deficiência, ele consegue fazer 900. Ele faz, mas ele consegue fazer numa velocidade menor. Isso é a desvantagem, o handicap. Normalmente, a deficiência é determinada pelo médico. Isso, a incapacidade é um termo legal. E a incapacidade laborativa é ainda mais restrita, né? É a impossibilidade de trabalhar. Porque a incapacidade genérica é a incapacidade de dirigir, é a incapacidade de se trocar, é a incapacidade de comer, é a incapacidade de tomar banho, de uma forma geral. Tá? Mas a incapacidade laborativa ela é restrita. E no caso de processos, normalmente, a incapacidade laborativa é avaliada somente para as funções declaradas na inicial. Né? O que interessa é isso. É saber se o indivíduo está incapaz ou não para aquela função que ele declarou na inicial. Se ele é capaz de exercer outra função ou não, e qual é essa outra função, muitas vezes os juízes perguntam para o perito também. Mas isso é função do médico do trabalho da empresa determinar. Não é função do perito dizer ao juiz quais são as outras profissões ou funções que esse indivíduo pode exercer. Vocês têm, por exemplo, uma empresa com 150 postos diferentes de trabalho com funções diferentes. Não dá para avaliar os 150 e saber em qual deles aquele indivíduo vai poder ser reabilitado ou não. Isso daí cumpre aumento do trabalho da empresa junto com a reabilitação do INSS. E existem também critérios internacionais, né? O Baremo Internacional de Invalidez, os guides da Associação Americana, os critérios da OMS, mas são coisas que não, como eu falei, não tem nenhuma base científica em classificar ou quantificar percentual de incapacidade laborativa. Nenhum desses tem essa capacidade. Então, vamos passar um pouquinho. O que normalmente se usa no INSS é isso, né? O diagnóstico da doença, a natureza e o grau de deficiência, o tipo de atividade ou profissão e as exigências, a indicação ou necessidade de proteção do indivíduo contra reexposições ocupacionais aos agentes patogênicos, que podem ser sensibilizantes ou podem ser de efeito cumulativo, a eventual existência de uma hipersuscetibilidade dele ao agente patogênico, dispositivos legais, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, ou de órgãos da saúde, ou de acordos coletivos, ou de profissões regulamentadas. E quando nós vamos tratar numa perícia, como bem disse o doutor Heitor, se na Justiça do Trabalho, o que o juiz quer saber? Quer saber se o réu cometeu uma ilicitude ou não que levou àquela doença, que levou àquela situação clínica do indivíduo. E essa ilicitude, no caso da perícia médica, tem que ser vista do ponto das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. É isso que nós temos que avaliar. Se a empresa infringiu alguma dessas normas. E temos que apontar isso para o juiz. E se esta infração levou àquela doença e àquele estado clínico em que está o indivíduo. É isso que o juiz quer saber. Porque aí ele pode condenar a empresa. Também a idade e a escolaridade do segurado, a suscetibilidade ou potencial dele à readaptação, o mercado de trabalho e outros fatores exógenos. Até hoje eu não sei o que quiseram dizer com fatores exógenos, eu estou procurando. Não encontrei ainda quais são esses fatores exógenos, mas isso está colocado na norma do INSS. Né? Em bases técnicas, a incapacidade seria total ou parcial, temporária ou indefinida. Não existe mais a incapacidade definitiva para o INSS e nem para a perícia médica trabalhista. Esse conceito de incapacidade definitiva, ele pode ser utilizado no criminal, porque tem determinados crimes que prescrevem depois de 1 ano ou prescrevem depois de 2 anos. E se a gente não define dessa maneira, o réu não é condenado. Incapacidade pode ser ainda uniprofissional, multiprofissional ou para todas as profissões. E mesmo assim, eu não conheço nenhum caso de incapacidade uniprofissional, porque vocês veem até o Stephen Hawking, do jeito que ele está, ele sopra no computador e ganhou o prêmio Nobel, né, de física. Então, é difícil falar em incapacidade para todas as profissões. Né?
E os fatores a serem levados na perícia trabalhista são, no fundo, semelhantes aos do INSS, tirando um ou outro lá, os restantes todos a gente pode usar como critério para determinação, para avaliação da incapacidade laborativa em LERDORT. Como eu disse, nós temos então que avaliar quais são as deficiências que o indivíduo tem, qual é o tipo de atividade ou profissão e as suas exigências, e comparar os dois para se determinar a incapacidade. É isso que eu estou dizendo aqui. Ainda nós temos muito que caminhar aí para o esclarecimento dessas patologias do grupo das LERDORT, né? Hoje é a maior causa de pedido, de objeto, de processo na Justiça do Trabalho, e nós estamos gatinhando ainda no conhecimento dessas doenças e da sua etiologia, do nexo causal com o trabalho. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos até hoje, cientificamente, sem muitas novidades mais, é isso que eu apresentei aqui. Obrigado.